Olá, turmas do primeiro ano, bem-vindas! Sejam bem-vindos, estudantes, a esta aula que foi feita para você. Você que é estudante do primeiro ano, você está sendo acompanhado agora por um professor, professora ou por seu responsável, papai, mamãe, pelo responsável, alguém mais velho, um irmão mais velho talvez. Ora, nós nos encontramos nesta aula para aprender, esta aula que foi feita para você que é estudante do primeiro ano. Eu sou o professor Joelson e estaremos nesta aula, descobriremos o título da aula e aquilo que realizaremos. Vamos juntos? Na tela eu vou ler o título que já está aparecendo. Observe aqui. Olha o sapo aí, minha gente! Olha o sapo aí, minha gente! É o título desta aula. E olha só que parece que isso vai ser animado, hein? Hein, Kelly? A Kelly, na Libras, me acompanha nesta aula. Bem-vinda, Kelly. Você tem medo de sapo, Kelly? Tem? Ora, vamos ter um sapo nessa aula, que parece já bem animado. Estudantes, nesse momento eu lerei as habilidades porque professores e responsáveis aguardam. Mas já falarei com vocês novamente, em instantes. Vejam só, as habilidades do currículo paulista estão aí. EF01, LP09, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre seus sons e suas partes, aliterações, rimas, entre outras. EF01, LP07, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. EF12, LP01, ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis, como o próprio nome e o de colegas. São essas habilidades envolvidas na aula de língua portuguesa que iniciamos. Para você que é do primeiro ano, estamos nessa programação de volta às aulas. E você que é estudante do primeiro ano, você que tem mais ou menos 6 anos de idade, não é? Alguns estão quase completando. Ora, essa aula foi feita para você. Você pode nunca ter estudado antes e a gente está aprendendo como é. A gente está conhecendo uma turma nova, a gente conheceu o professor, a professora da turma, você deve ter conhecido, não é? Quanta novidade! Eu também apresentarei aqui uma situação e eu quero convidá-lo para aprender. Vamos juntos aprender? Esse momento da aula traz a recitação do alfabeto. Você conhece alguma letra do alfabeto? Não conhece? Se você conhece algumas, você poderá dizer o nome daquelas que você conhece e as que você não conhece, bastante atenção, porque eu direi o nome, tá bom? Se você não conhece muitas ou não conhece algumas letras, você pode prestar bastante atenção. Cada letrinha vai piscar e eu vou dizer um nome. Vamos lá? Na tela em que observamos as letras do alfabeto, vamos recitar. A, B, olha a próxima, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. São as 26 letras do alfabeto na sua tela. Você está aprendendo as letras do alfabeto, já conhece algumas, ou todas, ou quase todas, e temos este momento para a recitação do alfabeto. Essa aula que tem o título Olha o sapo aí, minha gente! Parece animado, não é? Não parece animado esse título?
Observem nessa tela. Olha o sapo aí, minha gente! Opa, Kelly, você que tem medo do sapo, Kelly, né? Nesse momento o sapo devia aparecer, mas... Ah, estamos ouvindo. Agora sim, olha o sapo aí, minha gente! Olha só, apareceu o sapo, este animal que está presente em algumas histórias, em algumas cantigas. Está indo na sua direção, Kelly. Chegou o sapo da nossa aula e pula na tela. Opa, desviou, que sorte a sua. E se foi? Se foi da nossa tela, mas deixou nesta aula um texto para nossa leitura. E eu quero convidá-lo para a leitura desse texto. Olha o sapo aí, minha gente. O sapo estará na leitura. Leiam comigo. Me acompanhem. Leitura da cantiga. Sapo cururu. Sapo cururu, da beira do rio. Quando o sapo grita, ó maninha, é porque tem frio. Você conhece essa cantiga? Essa é a primeira parte de uma cantiga. Esse texto foi feito para ser cantado. Alguns de vocês devem conhecer e outros nem tanto. Alguém deve ter ouvido apenas, mas essa cantiga é: sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo gritou, maninha, é porque tem frio. E tem uma segunda parte. Leia comigo, me acompanhe. O sapo que grita porque tem frio, assim diz a cantiga. Quando o sapo grita, ó maninha, é porque tem frio. A segunda parte na tela. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento. A segunda parte da cantiga. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento. Enquanto a primeira parte nós cantamos sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo gritou, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento. Acompanhou? Você já conhecia? Os professores aqui do meu lado direito, assim como a Ariadne, a Graziella, o professor Fábio, me acompanham e também comentam aqui. Nessa aula em que temos um sapo e uma cantiga. Boa tarde, essa aula foi feita para vocês e é com a participação de vocês que a aula acontece. Esse sapo nessa cantiga, estudantes, atenção que eu vou retomar o texto. Eu vou retomar o texto cantando. Sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo gritou, maninha, é porque tem frio. O que a gente repara nessa primeira parte do texto? Eu vou colocar o texto na tela novamente, a gente vai conversar. Porque esse sapo grita porque tem frio. E eu quero chamar a atenção para algumas palavras aqui. Eu vou circular algumas palavras. Sapo cururu, da beira do rio. Atenção, da beira do rio. Eu circulei a palavra rio. Vou escolher uma cor que apareça melhor. Acho que essa sim. Rio, vejam. Sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo gritou, maninha, é porque tem frio. Identifique aí a palavra frio. Pense, onde está escrito frio? Eu vou cantar em leitura mais uma vez. Sapo cururu, da beira do rio, quando o sapo gritou, maninha, é porque tem frio. Ah, tá bem no finalzinho, professor, é a última palavra. Frio. Estou circulando a palavra frio. Compare as duas palavras que estão circuladas, rio e frio.
Quando eu pronuncio rio e frio, o que eu consigo perceber? O que você consegue perceber? Rio e frio. Ah, professor, os sons dessas palavras são semelhantes, rio e frio. Sim, eles são iguais. A terminação da palavra tem sons iguais. E quando eu escrevo, ora, eu tenho letras que se repetem também. E a gente pode observar isso no próprio texto, nas palavras que foram circuladas. Rio tem o O no fim, mas antes do O tem o I. E frio. Frio também tem o O no fim e o I antes. Olha só, rio e frio. As sonoridades são muito parecidas. A gente diz que essas palavras rimam. Eu vou circular aqui mais palavras. Atenção! Acabamos de observar essas duas palavras que rimam. Na próxima parte do texto, que é a segunda, eu cantei assim: a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento. Vou circular aqui mais uma palavra. Dentro. A mulher do sapo deve estar lá dentro. Circulei a palavra dentro. Fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento. Tem outra palavra nesse mesmo trecho que se assemelha à palavra dentro. O som é semelhante. A palavra dentro. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento. Percebeu? Professor, a última palavra que você cantou, casamento. Vejam, vou circular aqui, vou identificar onde está escrito casamento. É a última palavra do trecho. Também tem uma parte que tem uma sonoridade semelhante à da palavra dentro. Dentro, casamento. Terminam com O, tem o T que antecede. Tem uma que tem o R, a outra não tem. Mas a gente nota uma semelhança dentro e casamento. A outra palavra que eu vou circular nesse trecho aqui é a seguinte. Atenção. Eu vou circular aqui rendinha, porque tem um trecho que a gente canta assim: fazendo rendinha, ó maninha. Só esse trecho. Fazendo rendinha, ó maninha. Qual palavra se assemelha em som à palavra rendinha? O som de rendinha. Tem uma palavra que rima com rendinha. Fazendo rendinha, ó maninha. A palavra vem em seguida, fazendo rendinha, ó maninha. Vamos identificar maninha na tela? Pense comigo, onde está escrito maninha? É a palavra que vem em seguida. Bom, fazendo rendinha, ó maninha. O som se repete. Você notou? Rendinha, maninha. Estão circuladas as palavras com uma sonoridade semelhante. Dentro e casamento também se assemelham, e rio e frio também têm sonoridades semelhantes. Dizemos que essas palavras rimam e dão uma sonoridade ao texto. Pensando ainda nessas palavras, eu tenho uma atividade na tela a seguir. O sapo se despede. Aqui eu tenho a cantiga completa do sapo cururu, da beira do rio. E esta canção está dividida em um conjunto de versos, dizemos uma estrofe. Não apenas um conjunto, tem dois conjuntos. São duas estrofes, dois conjuntos de verso. O sapo acabou de pular sobre o segundo conjunto. E pensando nas palavras que apareceram, palavras que rimam. A palavra rio, ora, sapo cururu da beira do rio, quando o sapo gritou maninha, é porque tem frio. Frio e rio
são as palavras que rimam. A palavra que rima com rio é frio. Eu vou escrever aqui a palavra frio, vou retirar do texto. Frio. Frio. Vejam, o I e o O se repetem. Tem um R que também se repete. Embora os sons sejam diferentes da mesma letra, mas o I e o O se repetem e têm sons iguais. Então, frio, maninha é a palavra seguinte. Maninha que rima com rendinha. Maninha, rendinha. Vou escrever aqui. Rendinha. Rio rima com frio, maninha com rendinha, dentro. Ah, a palavra dentro. A gente identificou casamento. Casamento. Eu estou escrevendo aqui. Casamento. Ainda que você não escreva, que você não tenha familiaridade, que você não tenha prática, você pode pensar no som ao retomar esse texto com o auxílio de um adulto. Assim como comigo nessa aula, pensando nessa sonoridade, casamento, dentro, rio, frio. Vamos notar, em outras palavras, essa semelhança? Por fim, tem uma palavra aqui, sapo. Ora, vamos pensar em uma sonoridade sapo. Ora, a palavra saco não aparece nesse texto. Ah, mas tem uma sonoridade semelhante à palavra sapo. Muda apenas uma letra. Sapo, saco. Pensei em uma palavra para rimar com sapo. Ainda brincando com essa cantiga, estudantes, eu trouxe aqui um ajuste. Eu troquei algumas palavras e eu vou mostrar para vocês. Você pode retomar com calma e identificar as palavras que rimam. Vejam. Sapo cururu, da beira da cachoeira, quando o sapo grita, ó maninha, é porque tem coceira. Esse sapo aqui está na beira da cachoeira e quando ele grita, não é porque ele tem frio, é porque ele tem coceira. Identificou as palavras que rimam e que têm sonoridades que se assemelham? Mas não acabou aqui não. Veja. Esse sapo se despede porque um outro surgirá. Olha o sapo aí, minha gente. Sapo cururu, da beira da nascente, quando o sapo gritou, maninha, é porque vê gente. Esse sapo aí é da beira da nascente. E quando ele grita, é porque ele vê gente se aproximando, se assusta talvez. Eu troquei algumas palavras sim, brincando com o texto e com as rimas. O terceiro sapo e último é o que aparecerá. Olha o sapo aí, minha gente. Sapo cururu, da beira da lagoa, quando o sapo grita, maninha, é porque está de boa. Esse sapo aqui, quando grita, é porque ele não tem nada para fazer, é porque ele está de boa, tranquilão, na beira da lagoa. Nossa aula está se encerrando e a gente se despede. E um sapo veio até se despedir também. Olha o sapo aí, para se despedir. E ele pula na nossa tela. Mais uma vez, tchau, tchau, sapo. Aprendemos com o seu texto, pensamos em palavras que rimam. Mais uma vez ele desviou de você, Kelly, que bom, hein? E vai embora. No mural do primeiro ano, eu devo recordar que identificamos na cantiga algumas palavras que rimam e pensamos em suas sonoridades. A mão já acena em despedida, o sapo se foi e logo mais eu também. Tchau.
Tchau, gente. Até a próxima.